Todos estão me escutando bem? Sim, Eu pode tô. sim. Certo. Então, gente, nossa aula de hoje, cálculos de medicamentos, certo? Cálculo de concentração de medicamento. Muita atenção, vamos começar aqui com uma pequena introdução. Gente, é fundamental que o enfermeiro e sua equipe de enfermagem, né, eles tenham um bom conhecimento dos princípios básicos de matemática, o básico do básico. Importante, né, fundamental, né, que a equipe de enfermagem, tanto, não é só enfermeiro não, os técnicos de enfermagem também, precisam ter esse conhecimento básico de matemática. Uma vez que qualquer erro de cálculo, certo? Qualquer erro de cálculo pode ser extremamente prejudicial. Erro de cálculo, como, por exemplo, um erro de dose máxima, que já que a gente vai entender o que seria essa dose máxima. Então, qualquer erro de cálculo, exemplo de dose máxima, é extremamente prejudicial. Então, muito cuidado, né, nessa questão de cálculo. É importante vocês entenderem sobre essa questão de cálculo de concentração. Então, os alunos estão chegando, tá chegando mais aluno agora, graças a Deus. Então, pode causar efeito tóxico e também pode ser letal um erro de cálculo. Saber... Professora, Oi. mas o técnico, ele prescreve? Não, mas às vezes... Não, o técnico não prescreve, só o enfermeiro. Mas muitas vezes, para preparar a medicação, tem alguns cálculos que você precisa fazer. E se tiver dúvida, pede ajuda. Sim, tá bom. Viu? Tem os cálculos básicos, gente. Regra de 3. A gente vai ver aqui. Então, como eu estava falando, um erro de cálculo, por exemplo, dose máxima, né, pode causar, pode ser letal, né, é necessário saber as fórmulas a serem utilizadas no preparo das doses de medicamento. A gente vai ver aqui quais são as fórmulas, existem umas fórmulas, certo? Para preparar algumas doses de medicamento. É condição prioritária para que o cliente receba, o cliente paciente, né, que eu digo, receba a dosagem certa e se produza o efeito esperado, né? Então, tem a dosagem certa para aquele efeito esperado, de acordo com a prescrição do médico ou a prescrição do enfermeiro, porque dependendo do local, né, e da situação, o enfermeiro pode prescrever, dependendo do medicamento também. Certo, gente? O que o paciente deve receber, de acordo com a prescrição médica. Então, existem hospitais, instituições mais modernas, que já tem um programa de computador que já calcula tudo. E você não precisa perder tempo com cálculo, só coloca lá o que o médico pediu, o que o médico prescreveu, e o programa mesmo calcula. No entanto, nem todas as instituições, elas são equipadas com essa tecnologia de programa de computador. Não é toda instituição que tem isso. O que obriga, né, a enfermagem a fazer as contas para ofertar corretamente a dosagem que o cliente deve receber, certo? Então, é de responsabilidade do enfermeiro, do técnico de enfermagem, fazer certos cálculos de acordo com o que a prescrição pede, para obter a dosagem certa e para obter o efeito esperado. Então, nós vamos ver aqui alguns conceitos básicos, tá, gente? Alguns conceitos importantes sobre questão de dose, certo? Existe a dose máxima, a dose tóxica, a dose letal e a dose de manutenção. Né? Cada medicamento, é claro, tem a sua dose. Né? Não existe uma dose só para todos os medicamentos, não existe, não. Todos os medicamentos têm a mesma dose? Não, não existe isso. Cada medicamento tem a sua dose e também de acordo com cada paciente, cada situação. Então, como vocês estão vendo aí, o que é dose? A dose é a quantidade de medicamento introduzido no organismo, a fim de produzir efeito terapêutico. Claro, sempre, o objetivo é produzir o efeito terapêutico com segurança, com qualidade, com eficácia no nosso paciente, certo? Então, a dose é isso, é a quantidade de medicamento introduzido no organismo a fim de produzir o efeito. Agora, o que seria essa dose máxima?
que seria, a própria palavra já está dizendo, máxima. É a maior quantidade de medicamento, capaz de produzir ação terapêutica, sem ser acompanhado de sintomas tóxicos. Então, quando você falar de dose máxima não acompanha sintomas tóxicos. Dose máxima é a maior quantidade do medicamento que produz ação terapêutica, que produz efeito, e não produz toxicidade. Então, é a dose máxima daquele medicamento. Agora, o que é a dose tóxica? A dose tóxica é a quantidade que ultrapassa a dose máxima. Então, se ultrapassou a dose máxima, aí já é uma dose tóxica. E pode causar consequências graves. A morte é evitada se a pessoa for socorrida a tempo. Então, dose tóxica, se acontecer algum exemplo de dose tóxica, então, pode ser evitada a morte se a pessoa for socorrido antes do tempo, certo? Se for socorrido o mais rápido possível. Já a dose letal, não. A dose letal é a quantidade de medicamento que causa morte, né? Dose letal, não tem como a pessoa ser socorrida, não. E já a dose de manutenção é a quantidade que mantém o nível de concentração do medicamento no sangue, certo? Quantidade que mantém o nível de concentração do medicamento no sangue. É aquela dose que o paciente está internado, por exemplo, a dose de antibiótico, o paciente está internado, e constantemente naquele determinado horário, todos os dias, é dada aquela medicação para o paciente, para manter aquela concentração no sangue. Devido à variedade de nomenclaturas utilizadas no estudo do cálculo, preparo e administração de fármacos, faz necessário a revisão de conceitos básicos. Vamos ver aqui alguns conceitos básicos, certo? Que vai nos ajudar sobre a questão de cálculo, preparo e administração de fármacos. É importante vocês saberem esse conceito, certo? Conceito de solução, né? Gente, até agora a gente está vendo só apenas uma introdução, certo? O básico para a gente começar os nossos cálculos, tá bom? É importante vocês saberem esses conceitos, para vocês entenderem. A solução, o que seria essa solução? A solução é uma mistura homogênea, composta de quê? De soluto e solvente, certo? Uma mistura homogênea, ela é composta por soluto e solvente. Sendo o solvente a porção líquida, o solvente sempre vai ser a parte líquida, sempre, a parte líquida da solução, e o soluto que é a porção sólida. Então, mistura homogênea, soluto é a parte sólida e o solvente é a parte líquida. Concentração, o que significa a palavra concentração? Concentração é a relação entre a quantidade de soluto e o solvente. Quantidade de soluto e solvente, ou seja, entre a massa do soluto e o volume do solvente, certo? Exemplo, gramas por litro, GL é gramas por litro. Outro exemplo, gramas por centímetro cúbico, GCM elevado a 3, é grama por centímetro cúbico. Esse daí que é o exemplo de concentração, né? É o soluto, é a relação do soluto com o solvente. Apenas os conceitos, certo, gente? Estamos vendo apenas conceitos. Segundo a sua concentração, isto é, sua osmolaridade, que seria essa osmolaridade? É o número de partículas do soluto dissolvido no solvente, certo? Osmolaridade é as partículas do soluto, que é o sólido, que se dissolve na parte líquida do solvente. É isso que significa osmolaridade. As soluções podem ser qualificadas de acordo com a osmolaridade, as soluções elas podem ser isotônicas, hipertônicas e hipotônicas. O que é que significa isso? O que é que significa cada palavra dessa? O que é uma solução isotônica? Quando eu falo que uma solução é isotônica, significa dizer que ela é uma solução com concentração igual, certo? Igual ou mais próximo possível à concentração do sangue. Um exemplo de solução isotônica é o soro fisiológico de 0,9% e o soro glicosado de 5%. Né? Isso é um exemplo de soluções isotônicas, que elas têm a concentração igual ou mais próxima da concentração do sangue. Tá bom?
Essa quantidade aí, 0,95%. Agora, já a hipertônica já não é igual. É uma concentração maior. É uma solução com concentração maior que a concentração do sangue. Aí já está uma concentração maior, 10%. Solução glucosada, 10%. Manitol, 10%. E já a hipotônica não é maior e nem igual, é menor. É uma solução com concentração menor que a concentração do sangue. Exemplo, cloreto de sódio. NaCl é cloreto de sódio. Somente 0,45%. Então, 0,45% é menor do que 0,9%, é menor que 5%, é menor que 10%. Então, isotônica, uma concentração igual, o mais próximo da concentração do sangue. Solução hipertônica é uma concentração maior do que a concentração do sangue. E a hipotônica é uma concentração menor que a concentração do sangue. Mas ainda continuando sobre conceitos importantes, certo? Suspensão, proporção e porcentagem. O que seria essa suspensão? A suspensão, gente, ela é formada por dois componentes, mas não é homogênea. A solução, a gente viu que era homogênea. A suspensão não, ela é heterogênea. Formada por dois componentes, mas não é homogênea, e sim heterogênea. Isso quer dizer que após o repouso é possível separar os componentes, o que não ocorre com a solução. A suspensão separa os componentes, depois quando ela fica em repouso é separado. Fica separado os dois componentes, a solução não, elas se misturam. E o que seria a proporção? É uma forma de expressar a concentração e consiste na relação entre soluto e solvente, expressa em partes. Né? A proporção é em partes, é o soluto e solvente em partes. Como, por exemplo, 1 por 40 mil. O que é que significa isso? 1 por 40 mil significa 1 grama de soluto para 40 mil ml de solvente, certo? 1 grama de soluto da parte sólida para 40 ml de solvente, que é a parte líquida. Então, proporção significa isso. É 1 por 40 mil, é por partes, é a relação de partes, de soluto e solvente. E já a porcentagem é uma outra forma de expressar a concentração, certo? É outra forma de expressar a concentração. O termo porcento, né, que é esse símbolo aí que vocês estão vendo, significa porcento, significa centésimos. Um percentual é uma fração cujo numerador é expresso e o denominador é 100, certo? O numerador, isso daí é a parte de matemática. O numerador é o número que fica em cima, né? E o denominador é o número que fica embaixo. Então, um percentual é uma fração cujo numerador é expresso e o denominador é 100. O denominador sempre vai ser 100. Como, por exemplo, 5%. O que é que significa isso? 5% de uma solução, de uma porcentagem, significa que 5 gramas de soluto em 10 ml de solvente. 5% significa isso. Quando eu falo 5%, certo? Num cálculo de medicamento, eu estou querendo dizer que eu tenho 5 gramas de soluto, da parte sólida, em 100 ml de solvente. Tá? Esse porcento sempre vai ser o 100, certo? Sempre vai ser o 100 do denominador. 5%, 5 gramas de soluto em 100 ml de solvente. A unidade medida. É grama, é miligrama, é micrograma, é quilograma, isso que é a unidade medida. Tem que confirmar, certo? Porque grama é diferente de micrograma. Grama é diferente de miligrama, por isso tem que ter atenção nessa parte de unidade medida, certo? Então, podem ser representadas de modos diferentes, de acordo com o fator de mensuração. Que fator de mensuração é essa? O peso, o volume ou o comprimento. Então, as unidades de peso, quais são as unidades de peso? Tá aí, ó, que vocês estão vendo no slide. Esses são os exemplos de unidade de peso. kg significa quilograma. G significa grama. mg, miligrama. mcg, micrograma. 1 kg representa 1000 gramas, que representa 1 milhão de miligramas. Olha aí, gente. 1 quilograma é igual a 1000 gramas, que é igual a 1 milhão de miligramas, para você ver que não é a mesma coisa. Então, tem que ter muita atenção nessas unidades de medida. No momento da prescrição, quando for olhar a prescrição do médico, quando for preparar,
olhar as unidades medidas para saber se é grama, se é quilograma, se é miligrama. 1 grama é igual a 1.000 miligramas. Acho que todo mundo sabe disso, que 1 grama representa 1.000 miligramas, certo? E 1 miligrama representa 1.000 microgramas, bom? Então, isso daí, gente. 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. 1 grama é igual a 1.000 miligramas. E 1 miligrama é igual a 1.000 microgramas. Continuando ainda as medidas em farmacologia. A gente viu aqui a unidade básica de peso, agora a gente vai ver aqui a unidade básica de volume, certo? Então, o L representa litro, ml, mililitro. 1 litro, gente, é igual a 1.000 ml, certo? Mas é o básico que você tem que saber. Tem que fixar isso na sua mente. 1 litro é igual a 1.000 ml, certo? E 1 ml, ele representa 20 gotas, gente. Isso é o básico. Você tem que saber que 1 ml é a mesma coisa de 20 gotas, certo? Se eu pego um paracetamol em gota, um dipirona em gota, eu coloco 1, 2, 3, 4, 20 gotas, 20 gotas de paracetamol é a mesma coisa de 1 ml, entendeu? E 1 gota representa 3 microgotas, porque a microgotas, ela é menor do que a gotas, entendeu? Por isso que 1 gota é igual a 3 microgotas. Tá? Isso daí são medidas que você tem que fixar, você tem que lembrar na sua cabeça, que na prática você pode precisar, tá? Então, repetindo, 1 litro é igual a 1.000 ml, 1 ml é igual a 20 gotas, 1 gota é igual a 3 microgotas. Aí tem alguns exemplos, gente. 5 gramas é a mesma coisa? Não, 5 gramas é igual a 5.000 miligramas. Se eu pegar 5 gramas para transformar em 1.000 miligramas, representa 5.000 miligramas, certo? 1.500 miligramas já representa 1,5 grama, tá? Já é alguns exemplos básicos para vocês saberem que dá para transformar grama em miligrama, a gente vai ver já as questões. E dá para transformar miligrama em grama, certo? Dá para transformar litro em mililitros e dá para transformar mililitros em litros, certo? 5 ml é igual a 5.000 ml é igual a 5 litros, certo? Se 1 ml é igual a 1.000 mililitros, então significa dizer que 5 litros é igual a 5.000 mililitros, tá bom? Essas são as unidades básicas de volume, certo? Litros e mililitros. Medidas em farmacologia e sua equivalência, certo? Centímetro cúbico, quando você vê cc ou cm ao cubo, é a mesma coisa, centímetro cúbico. cc significa centímetro cúbico. É similar ao ml. Logo, 1 cc, ou seja, 1 centímetro cúbico, equivale a 1 ml, tá, gente? Aqui nós temos algumas medidas caseiras, né, do nosso dia a dia, da nossa casa, certo? Uma colher de café representa 3 ml. Uma colher de chá é igual a 4 ml. Uma colher de sobremesa é igual a 10 ml. Então, à medida que vai aumentando o tamanho da colher, é claro que vai aumentando ml, é lógico, né? E uma colher de sopa, né? Aquelas colheres normal que a gente come, almoça, janta, sopa maiorzinha, é 15 ml, tá? Representa 15 ml. E uma xícara de chá é 180 ml. Né? Tem algumas medidas equivalentes na farmacologia, as medidas do nosso dia a dia. Agora vamos começar aqui a explicar sobre a regra de 3, né? O mais comum dos cálculos de medicação, de cálculos de concentração de medicamentos, é na regra de 3, né? A gente usa a regra de 3. E a gente vê isso nas nossas aulas de matemática, né? Muitas regras de 3. Então, o cálculo da medicação, certo, gente? Ela pode ser resolvido, na maioria das situações, através da utilização da regra de 3. Essa regra nos ajuda a descobrir o valor de uma determinada grandeza, que está incógnita, ou seja, um resultado que está incógnito significa o quê? Que a gente quer descobrir, que a gente não está vendo, que a gente vai conseguir achar a resposta. Incógnito é isso, né? Essa regra nos ajuda a descobrir o valor de uma determinada grandeza que está incógnita. Que essa está incógnita é o resultado que nós queremos encontrar. Então, as grandezas proporcionais de termos devem ser alinhadas e o raciocínio lógico deverá ser encaminhado para se descobrir uma incógnita por vez, né?
Então, tem que ter o raciocínio lógico. Regra de 3, você tem que ter o raciocínio lógico para poder encontrar o que você quer achar de acordo com aquela prescrição do médico. Então, a disposição dos elementos, ela deve ser da seguinte forma, né? A primeira linha da regra de 3, já que a gente vai ver um exemplo, a gente vai colocar a informação, e a segunda linha a gente vai colocar a pergunta, que é o que a gente vai encontrar. Na segunda linha sempre vai ser colocado o que a gente quer encontrar, que é a resposta, a solução do problema. Então, a primeira linha é as informações e a segunda, colocar a pergunta. Esta é a disposição dos elementos da regra de 3, que deve ser seguida, certo? Um exemplo, temos aqui um exemplo. Atenção, nosso primeiro exemplo da regra de 3. Todo mundo prestando atenção, certo? Em uma ampola de dipirona, certo? Eu tenho 2 ml de solução. Uma ampolazinha, ela é 2 ml, bem pequenininho. Então, se em uma ampola de dipirona eu tenho 2 ml de solução, quantos ml de solução eu tenho em 3 ampolas? Isso é o básico, gente. Esse exemplo aqui, de regra de 3, é o básico, certo? Então, como eu falei, na primeira linha, nós vamos colocar o quê? As informações. Qual é a informação que eu tenho aqui? Qual é a informação? Eu tenho esses 2 ml de solução. Tá me dizendo que uma ampola eu tenho 2 ml. Então, eu vou colocar a informação, daqui a informação. Uma ampola, 2 ml. Né? Em uma ampola eu tenho 2 ml. Aí, o que é que eu quero descobrir? A segunda linha é a pergunta. Então, quantos ml de solução eu tenho em 3 ampolas? Então, 3 ampolas eu coloco aqui, debaixo de uma ampola, e o X é o que eu quero saber, quantos ml. Então, a primeira linha, eu tenho a minha informação da questão, da prescrição, uma ampola de dipirona, tenho 2 ml. Então, uma ampola está para 2 ml. Eu quero saber quantos ml tem em 3 ampolas. Então, 3 ampolas está para quantos ml? Então, 6 ml. Isso. Aí eu vou fazer o quê? Regra de 3. Então, vou multiplicar em cruz. Vou multiplicar em cruz. Que é uma ampola por X, né? 1 vezes X é X. Aqui, ó, 1 vezes X é X. E vou multiplicar 3 por 2, porque em cruz é assim, ó. Esse de cima por esse de baixo, tá? E esse daqui por esse daqui. Vou multiplicar. 1 vezes X, X. 2 vezes 3, 6. Então, a minha resposta é 6 ml, né? Em 3 ampolas eu tenho 6 ml. Se em uma ampola eu tenho 2, é lógico que em 3 ampolas eu tenho 6, né, gente? Isso é o básico. Deu para entender, né, gente? Posso passar para outro exemplo? Pode. Primeira linha, informação. Segunda linha, pergunta. Aí descobri o meu valor. Segundo exemplo. Se em 1 ml contém 20 gotas, que foi que eu falei lá nos slides anteriores, 1 ml representa 20 gotas, certo? Então, se em 1 ml eu tenho 20 gotas, quantas gotas há em um frasco de solução fisiológica de 0,9% de 250 ml? Aí, aqui a pergunta, no exemplo da regra de 3, está querendo saber quantas gotas tem no soro fisiológico de 250 ml. Quantas gotas tem? Então, vou fazer regra de 3. Vou pegar a primeira informação que a questão me dá, né? A questão me dá que 1 ml contém 20 gotas. Então, tá aqui, primeira linha. 1 ml está para 20 gotas. 1 ml equivale a 20 gotas. Aí, agora eu vou para a pergunta. Quantas gotas, né? Então, o X é o que eu quero descobrir. Eu vou colocar aqui debaixo das gotas. Quantas gotas eu tenho em 250 ml? Tá bom? Então, sempre vai ser assim, gente. ml embaixo de ml, né? Gotas embaixo de gotas. Né? Como aqui eu não sei qual é a quantidade de gotas, eu boto X. Aí eu vou de novo fazer a regra de 3, certo? Multiplicar o de cima por esse e esse por esse, certo? 1 ml vezes X, né? Tá aqui, 1 ml vezes X. E 250 vezes 20, tá? Então, 1 vezes X é X. Olha, acompanha a setinha que eu tô mexendo aqui. 1 vezes X, é claro que fosse na lousa, no quadro, seria melhor, né, gente? Mas a gente vai fazer o que a gente pode. 1 vezes X é X e 250 vezes 20 é igual a 5.000 gotas. Então, em 250 ml do soro, eu tenho 5.000 gotas. Essa é a minha resposta. Encontrei o meu X.
5.000 gotas, um frasco de 250 ml de solução fisiológica de 0,9%. Né? Pode. Tá. Então, para os cálculos com números decimais e centesimais, sugere-se que trabalhe com aproximações, para não ficar um número quebrado. Sempre a gente vai fazer a aproximação, né? Então, por exemplo, se o valor da casa centesimal, certo, for menor que 5, mantém-se o valor decimal. Por exemplo, 3,52, certo? Vai ser igual a 3,5. Então, toda vez, né, que a casa centesimal for menor que 5, por exemplo, tem 3,52, aí depois do signo tem um 2, então quando esse número, certo, for menor que 5, 2 é menor que 5, então a gente vai manter o valor decimal, 3,5, tá? Deu para entender? Se o valor da casa centesimal for menor que 5, no caso aqui ele está se referindo ao 2, o 2 é a casa centesimal. Então, esse 2, ele é menor que 5. Então, se ele é menor que 5, mantém-se o valor decimal. Então, fica 3,5. Agora, o contrário, como é que fica? Se o valor da casa centesimal for igual ou maior que 5, acrescente-se uma unidade ao valor decimal. Olha aí, por exemplo, se eu tiver um resultado que der 8,47, um número quebrado, aí a gente vai arredondar para 8,5. Vocês estão vendo que esse 7, que é depois do 4, o 7 ele é maior que 5. Então, quando o número centesimal for igual ou maior que 5, a gente vai acrescentar uma unidade a mais no decimal, que a casa decimal é onde o 4 está. Então, em vez de ficar 8,47, a gente vai arredondar e vai ficar 8,5. Esse daqui, gente, é regra básica de matemática, de arredondamento de resultados, entendeu? Para facilitar as medidas, né? 52, a casa centesimal aqui está se referindo ao 2. Então, se o valor da casa centesimal for menor que 5, no caso aqui, o 2 é menor que 5, então a gente mantém o valor decimal. O valor decimal é o número depois da vírgula, que é o 5, certo? O número depois da vírgula é o valor decimal, 5. Então, se o segundo número depois da vírgula for menor que 5, a gente mantém o número mesmo, não aumenta mais, fica 3,5. 3,52 vai ficar igual a 3,5. Agora, se esse baixo, se o segundo número depois da vírgula, gente, se o segundo número depois da vírgula, que é a casa centesimal, for igual ou maior que 5, certo? Aí o primeiro número depois da vírgula, a gente vai aumentar a unidade. Vocês estão vendo que é 8,4? Aí esse 7, como ele é maior que 5, a gente vai aumentar mais um para o 4, que ficou 8,5, entendeu? Tá. Então, transformando soluções. Presta atenção, gente, nessa parte aqui. Esse próximo cálculo, ele vai ser um pouco extenso, porque ele vai ser dividido em 3 partes, certo? 3 partes. Tá? Que a gente vai ver. Sobre transformando soluções. A transformação de soluções, elas devem ser efetuadas sempre que a concentração da solução prescrita for diferente da solução disponível na unidade. Ou seja, o médico prescritor, ele prescreveu na receita uma concentração de uma solução, só que essa solução que ele prescreveu, eu não tenho disponível no hospital, ou não tenho disponível na unidade básica. Não tem. Mas dá para transformar a solução. Então, esse cálculo aqui, só vai ser realizado quando a concentração da solução prescrita for diferente da solução disponível na unidade. Certo? Para efetuar o processo de transformação de soluções, deve-se considerar os seguintes passos. A quantidade de soluto prescrito, né, que é o soluto prescrito que eu já falei lá nos primeiros slides, o soluto é a parte sólida, certo? É a grama, é a miligrama, essa parte. Então, deve-se considerar, para transformar as soluções, a quantidade de soluto prescrito, a quantidade de solvente prescrito, que o solvente é a parte líquida, e as opções para se obter o soluto necessário a partir de diferentes apresentações da unidade, certo? Das ampolas disponíveis do medicamento na unidade de saúde. Então, as opções para se obter o soluto necessário a partir de diferentes apresentações da unidade, ou seja, o que significa as diferentes apresentações da unidade?
A ampola é das miligramas. Tem ampola que é 40 miligramas, que é 10, que é 2, que é 20. Então, vai depender de cada uma. Cada uma tem o seu cálculo diferente, claro, é óbvio. Então, efetuar o cálculo correto, seguindo o raciocínio lógico, mais uma vez, raciocínio lógico, e utilizando os princípios da regra de 3. Alunos chegando agora. Efetuar o cálculo correto, seguindo o raciocínio lógico, utilizando os princípios da regra de 3 e da equivalência entre unidades de medidas. Né? Então, vamos ver aqui o nosso exemplo. Para as transformações de soluções, será usado como padrão o frasco de 500 ml de soro, certo, gente? Sempre a gente vai ter esse padrão aqui nesse exemplo de 500 ml de soro, frasco de 500 ml de soro. Então, assim, temos 500 ml de soro glicosado de 5%. Olha aí, que nós temos disponível no hospital, que nós temos disponível na unidade de saúde. Nós temos 500 ml de soro glicosado de 5%. Só que a prescrição do médico foi de 500 ml a 10%. Aí na unidade básica, onde eu estou trabalhando no hospital, não está tendo. Não está tendo o soro glicosado de 10%, só está tendo de 5%. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai dar só de 5%? Não, você vai ter que transformar para poder ele chegar a 10%, porque a prescrição foi de 500 ml a 10%. Então, nós vamos transformar esse soro. Qual vai ser o primeiro passo da transformação, certo? Primeiro passo, verifica-se quanto de glicose há no frasco de 5%. Então, primeira coisa é você descobrir quantos de glicose eu tenho em 5%. O que foi que eu falei lá nos primeiros slides? Eu falei que 5% representa o quê? Significa dizer que em 100 ml eu tenho 5 gramas de glicose. Tá, gente? Então, 5% representa isso. Está aqui a primeira linha. Eu vou descobrir, esse primeiro passo é descobrir quantos glicose eu tenho no soro glicosado de 5%. Então, vamos lá. 5% significa 100 ml está para 5 gramas. Então, se 100 ml representa 5 gramas, quanto é que representa 500 ml, que é o que eu tenho, que é o soro glicosado completo? Então, vamos fazer regra de 3. 100 ml está para 5 gramas, porque 100 ml está para 5 gramas, significa 5%. Então, quantos gramas eu tenho em 500 ml? Aí vamos multiplicar, né? 100 vezes x e 500 vezes 5, certo? Então, fazendo esse cálculo aqui, 500 vezes 5 dividido por 100 vai dar 25 gramas, tá? Então, 100 vezes x igual a 500 vezes 5. Aí, depois que eu multiplicar, eu vou dividir esse resultado por 100. 500 vezes 5 dividido por 100 dá igual a 25 gramas. Então, 500 ml de soro glicosado a 5% contém 25 gramas de glicose. Então, esse foi o primeiro passo. Eu descobri quantos de glicose tem no soro que eu tenho disponível, de 15 ml, 25 gramas de glicose. Deu para entender o primeiro passo, gente? Eu posso passar para o segundo passo do cálculo? Ainda não terminou o cálculo. Pode sim. Deu para entender. Pronto, acabei de descobrir quantos gramas de glicose eu tenho no soro que eu tenho no hospital. Agora vamos ver aqui a segunda parte. Segundo passo. Verifica-se quanto foi prescrito, isto é, quanto contém um frasco a 10%. Então, primeiro passo, descobrir a quantidade de glicose que eu tenho disponível no hospital. Agora eu vou descobrir o que o médico prescreveu, certo? Quantos gramas de glicose eu tenho no vidro de 500 ml a 10%? Aí, do mesmo jeito, a mesma questão. 10% significa o quê? 10% significa dizer que eu tenho 100 ml, em 100 ml eu tenho 10 gramas de glicose. Só que eu não quero saber esse daqui, eu quero saber 15 ml, né? Que é o que foi prescrito, ó, lá em cima, a prescrição foi de 15 ml a 10%. Então, vamos fazer o cálculo de regra de 3. 10% equivale a 100 ml para 10 gramas. 15 ml representa quanto? Então, vou fazer regra de 3. 100 vezes x, 500 vezes 10, certo? Aí, o resultado de 500 vezes 10, eu divido por 100, que vai dar 50 gramas.
100 vezes x, repetindo, 100 vezes x, 500 vezes 10. Aí depois 500 vezes 10 dividido por 100, que dá 50 gramas. Então, 500 ml do soro glicosado a 50 gramas contém 50 gramas de glicose. Então, no primeiro soro que eu tenho disponível, no hospital, na unidade, é 25 gramas de glicose. O que o médico prescreveu é 50 gramas de glicose. O médico está querendo 50 gramas de glicose na prescrição. Certo? Descobriu que é a quantidade de glicose que o médico está querendo. Ainda não terminou o cálculo, ainda tem um terceiro passo. Então, nós temos 25 gramas disponível, que foi o que a gente achou aqui no primeiro passo. Temos 25 gramas. E a prescrição foi de 50 gramas, que foi o que a gente encontrou aqui no segundo passo, 50 gramas de glicose. Portanto, falta o quê? Para a gente encontrar, falta 25 gramas. Então, nosso terceiro passo, né, é conseguir colocar 25 gramas, né, no que a gente tem disponível para chegar até 50 gramas. Porque se a gente tem 25 e o médico é 50, então a gente tem que acrescentar mais 25, né? Porque 25 mais 25 é 50, óbvio, né? Então, vamos fazer o terceiro passo. Como é que a gente faz isso? Então, terceiro passo. Encontra-se a diferença procurando supri-la usando ampolas de glicose hipertônica, né? Vai ter ampolas pequenininhas que a gente vai usar para poder acrescentar e chegar aos 50 gramas que a gente quer. Encontra-se a diferença procurando supri-la usando ampolas de glicose hipertônica. Nós temos ampolas de glicose de 20 ml a 50%. Né? Por isso que é hipertônica, que é 50%. Né? É um valor maior do que a concentração sanguínea, que foi o que eu falei lá no começo dos slides. Então, a gente tem essas ampolazinhas pequenas de 20 ml a 50%. Então, nós vamos transformar essa ampola aqui e fazer com que ela seja acrescentada no nosso soro para dar os 50 gramas que o médico quer. Então, vamos fazer a transformação das ampolas agora. 50% significa o quê? Tá aqui, nessa primeira linha aqui. 50% significa que 100 ml está para 50 gramas de glicose, nessa ampola pequena de 20 ml, tá? 50%, 50 ml para 20 gramas. Ó, 100 ml para 50 gramas. Aí eu quero saber apenas 20 ml, que é o equivale à ampola, certo? 20 ml está para X. Ai, cadê minha setinha? Tá aqui. Eu vou fazer de novo regra de 3, tá? 100 vezes X, 100X, 100, né? X, 20 vezes 50, certo? E aí eu vou dividir esse pelo 100. 20 vezes 50 dividido por 100, que vai dar 10 gramas. Isso daqui é a quantidade que eu tenho na ampola de 20 ml. Cada ampola de 20 ml a 50% contém 10 gramas de glicose. Certo? Então, o primeiro passo é eu descobrir a quantidade de glicose, né, que eu tenho no 500 ml de soro. Depois descobrir a quantidade de glicose que o médico prescreveu. E agora eu descobri a quantidade de glicose que tem na ampola pequena. Que eu vou usar essas ampolas para acrescentar no soro para dar o resultado. Repetindo aqui a transformação da ampola. Ampola de 50%, 100 está para 50. Aí eu quero saber a ampola todinha, que é 20 ml, aí eu descubro 10 gramas. Né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai descobrir quantas ampolas eu preciso acrescentar. Então, se em 20 ml da ampola, eu tenho 10 gramas, que foi o que eu acabei de descobrir aqui, né? Em 20 ml eu tenho 10 gramas de glicose. Certo? O que é que eu quero? Eu quero 25 gramas. É o que está faltando, é 25? Então, o 25 vai ficar embaixo da grama e o X é o que eu quero descobrir. Vai ficar embaixo do ml. Entendeu? Ó, 20 ml da ampola representa 10 gramas. Então, eu quero descobrir quantos ml eu preciso da ampola para chegar até 25 gramas, que é o que eu quero encontrar. Então, eu vou fazer de novo regra de 3 e multiplicar. Certo? 10 vezes x, né? 10x e 20 vezes 25. Aí eu vou dividir o 20 vezes 25 por 10, né, que é a regra de 3. 10 vezes x, 20 vezes 25. O resultado de 20 vezes 25 é dividido por 10, que vai dar 50 ml. Então, será colocada, então, 50 ml de glicose a 50% dessa ampolazinha aqui pequena, 50 ml de glicose a 50%.
Isso é que a gente vai acrescentar no que nós temos. Será colocado 50 ml de glicose a 50%. Ou seja, 2,5 ampolas. Por quê? Porque uma ampola não é 20 ml. Então, para chegar até 50 ml, tem que ser 2,5 ampolas, que dá 50. 2 ampolas é 40 e a metade dela é 10. Aí fica 50. Então, ou seja, 2,5 ampolas de 20 ml no frasco de 500 ml a 5%. Aí nós ficaremos com 550 ml de soro glicosado, de acordo com o que a prescrição quer. Que a prescrição pediu o quê? 10%. Então, a gente, fazendo esse terceiro passo, a gente consegue acrescentar no soro o que o médico prescreveu, o que estava faltando, aquelas 25 gramas de glicose. Então, gente, esse é o terceiro passo para resolver a nossa questão. Então, essa é a resposta. Será colocada, então, 50 ml de glicose a 50%, ou seja, 2,5 ampolas de 20 ml no frasco de 500 ml a 5%. Né? E aí sim a gente vai ficar com o que o médico prescreveu, que é de 10%. Isso vai ser a transformação. 50, e eu vou descobrir a quantidade de gramas de glicose que tem dentro da ampolazinha pequena. Que cada ampolazinha pequena eu descobri que tem 10 gramas de glicose, certo? Em 20 ml de uma ampola de glicose a 50%, eu tenho 10 gramas. E na prescrição, eu estou precisando de quanto para dar certo? Estou precisando de 25 gramas. Tá? Estou precisando de 25 gramas para acrescentar. Porque o médico, ele prescreveu 50 gramas de glicose e eu só tenho 25. Então, eu preciso transformar essas ampolas pequenas em 25 para acrescentar no soro. Então, se uma ampola representa 10 gramas, certo? Se uma ampolinha eu tenho 10 gramas, então eu vou precisar de 2,5 ampolas, que essas 2,5 ampolas vão representar as minhas 25 gramas que eu estou precisando. Entendeu? Agora sim. Direto, tá? Então, assim, agora vamos aqui para o cálculo de gotejamento. A gente viu um exemplo de regra de 3 básica, nossos primeiros exemplos, regra de 3 de transformação. Vemos aqui a transformação do soro de 5%, 10%. Agora vamos ver um pouco sobre o cálculo de gotejamento. Nesse cálculo de gotejamento, dá para ele resolver de duas formas, ou por regra de 3, né, ou direto na fórmula. Então, a gente vai ver as duas maneiras. Vamos ver os exemplos de regra de 3, e mais adiante nós vamos ver os exemplos de acordo com a fórmula do gotejamento, tá? Aí você decide qual a maneira melhor de se resolver, se é por regra de 3 ou pela fórmula. Normalmente, os soros, eles são prescritos em tempos que variam de minutos até 24 horas, e volumes que variam de mililitros a litros. Né? Então, de acordo com cada prescrição, os soros são prescritos em tempos, pode ser de minutos até 24 horas, e em volumes, que variam de mililitros a litros. A infusão, certo? A infusão é contínua e controlada através do gotejamento. Então, é contínuo, está ali sempre, o soro está sempre gotejando, sempre gotejando. Então, para o cálculo de gotejamento, certo, gente? É necessário controlar o volume e o tempo. Falou em cálculo de gotejamento, a gente já lembra de controlar o volume e o tempo. É só colocar lá de qualquer jeito, não. Certo? Na prática, o controle de gotejamento será feito em gotas por minutos, ou então microgotas por minutos. A maioria é gotas por minutos. É difícil ser microgotas por minutos. Certo? Então, gotas por minutos ou microgotas por minutos. E aí é uma forma, certo? Que eu falei para vocês, que pode se resolver ou por regra de 3 ou por fórmula. Eu vou mostrar aqui a forma para vocês, mas a gente vai ver os nossos primeiros exemplos sobre regra de 3. Os outros exemplos é que vai ser sobre a fórmula. Né? Então, as fórmulas da macrogotas, ou gotas por minutos, é essa daí, gente. O V sobre o T vezes 3. Esse vezes 3 sempre vai existir, é da fórmula, certo? É da fórmula. Então, V, que é o volume, em ml, certo? O volume sempre em ml. Da fórmula, não vai ser em litro. Se for em litro, tem que transformar em ml. Então, fórmula da macrogotas, que é a gotas por minutos, é o volume em ml dividido pelo tempo vezes 3. E o tempo vai ser em horas, certo, gente? O tempo em horas. Dessa fórmula aqui.
tempo vezes 3 em horas. Já nessa outra aqui, é quando o tempo foi em minutos. Essa outra fórmula aqui do lado. Ainda sobre a macrogotas, gotas por minutos. Que é o volume vezes 20, que esse 20 também é da fórmula, é permanente, sempre vai ter esse 20. Volume vezes 20 em ml, não é em litro, é também ml, dividido pelo tempos. Aí aqui já não tem o 3. Nesse aqui tinha o 3, esse daqui não tem. É somente volume vezes 20 dividido pelo tempo. E esse tempo é em minutos. Nessa primeira fórmula aqui, o tempo é em horas e esse daqui é em minutos. Né? Isso vai ser de acordo com o que a prescrição pedir. Se ele pedir em hora, aí usa essa fórmula. Se pedir em minutos, aí usa essa fórmula, entendeu? Isso macrogotas, gotas por minutos. Então, são essas duas formas. Volume dividido pelo tempo vezes 3, ou então volume vezes 20 dividido pelo tempo. E já microgotas é mais básico. É somente o volume dividido pelo tempo. Microgotas. Volume em ml dividido pelo tempo em horas. Certo? Em horas. Então, essa é a forma. Agora, a gente vai ver aqui o exemplo do cálculo de gotejamento de acordo com a regra de 3. Então, vamos lá. Na prescrição de solução glicosada 5%, 500 ml de 8 a 8 horas. Olha aí. Quer saber o número de gotas num soro de 5% a 15 ml de 8 a 8 horas, certo? Calcular o número de gotas na prescrição. O que é que a gente vai fazer? Lembra daquela informação que eu falei lá no começo dos slides, que 1 ml representa... Olha, gente, chegando a hora dessa. 10 horas, quase 10 horas. 1 ml representa 20 gotas. Daqui você tem que fixar na sua cabeça, né? Que 1 ml equivale a 20 gotas. Para fazer o cálculo de gotejamento, você tem que saber que 1 ml representa 20 gotas. Então, aqui, nessa questão, ele quer saber quantas gotas eu tenho em 500 ml. Então, vamos fazer a regra de 3 básica. Então, se 1 ml equivale a 20 gotas, 500 ml equivale a quantas? Então, primeiro eu tenho a minha informação. Eu sei que o ml equivale a 20 gotas. Primeira linha, informação. O ml equivale a 20 gotas. A segunda linha é a pergunta, né? Como eu falei lá no começo do slide. 500 ml está para quantas gotas? É o X que eu quero descobrir. Então, vamos multiplicar. 1 ml vezes X, que dá igual a X, e 500 vezes 20, que dá igual a 10 mil gotas. Olha aí. Em 500 ml de solução glicosada de 5%, eu tenho 10 mil gotas. Certo? Terminou? Não terminou. Eu quero saber quantas gotas por minuto. Certo? Calcular o número de gotas na prescrição. Então, o cálculo de gotejamento, gente, é gotas por minutos. Ou é gotas por minutos, ou microgotas por minutos. Nesse caso aqui, nós temos gotas por minuto. Então, descobrir a quantidade de gotas. Certo? Agora, nós vamos descobrir os minutos. Como eu falei, aqui não é em horas, é em minutos. Certo? Gotas por minutos. Então, todo mundo sabe que 1 hora representa 60 minutos, certo? Isso é o básico. 1 hora equivale a 60 minutos. A prescrição está pedindo o quê? De 8 a 8 horas. Então, vou saber, descobrir quantos minutos eu tenho em 8 horas. Se 1 hora equivale a 60 minutos, 8 horas equivale a quantos minutos? Então, aí fazer regra de 3 também. 1 vezes x, 8 vezes 60 dá 480. Então, 8 horas equivale a 480 minutos. Então, o que é que eu quero saber? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou dividir o número de gotas pela quantidade de minutos. 10 mil gotas que eu encontrei, dividindo pelo 480 minutos, que representa 8 horas, que é 8 horas da prescrição. Então, vai dar igual 21 gotas por minuto, certo? Então, descobri o meu resultado, calcular o número de gotas na prescrição de solução glicosada 5%, 500 ml de 8 a 8 horas. Então, 500 ml de 8 a 8 horas, o cálculo de gotejamento vai ser igual a 21 gotas por minuto. Certo? Então, em 1 minuto, tem que cair 21 gotas do soro que o médico prescreveu de 500 ml de 8 a 8 horas. Tá? Certo? Foi prescrito solução glicosada de 5%, 500 ml. Aí ele já botou aqui a gotas por minuto. Já foi prescrito e já colocou. É 10 gotas por minuto. Certo? Aqui é quantas horas vão demorar para acabar o soro? Se a prescrição é de um soro de 5% de 500 ml,
e de 10 gotas por minuto, vai precisar de quantas horas para o soro correr e acabar todinho, né, no organismo do paciente? Quantas horas? Aí vamos fazer a regra de 3. Mais uma vez, sabendo que 1 ml representa 20 gotas. Né? Do mesmo jeito lá do começo, do primeiro exemplo. 1 ml equivale a 20 gotas. O soro todinho de 500 ml tem quantas gotas? Aí vou X dá igual a 500 vezes 20, que dá 10 mil gotas. 500 vezes 20 dá igual a 10 mil gotas. Então, nesse soro de 500 ml, eu tenho 10 mil gotas, certo? E aí, vamos aqui para a informação que eu tenho. Na prescrição diz que em 1 minuto vai correr 10 gotas. Então, vamos colocar aqui a informação que eu tenho. Em 1 minuto vai correr 10 gotas. Aí, eu quero saber quantos minutos vai correr 10 mil gotas, que foi o que eu achei aqui. Nesse primeira regra de 3, 10 mil gotas. Então, se na prescrição 1 minuto equivale a 10 gotas, então, quantos minutos equivale a 10 mil gotas? Eu vou multiplicar. 10 está para x, está aqui, 10 está para x, né? 10 vezes x, e 1 vezes 10 mil, tá aqui, 10 mil. 10 vezes x igual a 10 mil vezes 1, 10 mil. Aí, x, vou dividir 10 mil por 10, certo? X dá igual 10 mil dividido por 10, que dá igual a 1.000 minutos, certo? 1.000 minutos. Então, em 1.000 minutos, a gente tem 10 mil gotas. Só que eu quero saber a quantidade de horas, que foi o que a pergunta está me pedindo. Quantas horas vão demorar para acabar o soro? Então, eu preciso transformar esses minutos em horas, certo? Esses minutos em horas. Então, é fácil. É só a gente pegar 1 hora, que equivale a 60 minutos. Isso daqui é o básico, a gente já é para saber que 1 hora equivale a 60 minutos. Então, se 1 hora é 60 minutos, esses 1.000 minutos aqui vão ser quantas horas? Aí, regra de 3, certo? Regra de 3. Se você for multiplicar e dividir, x vezes 60 igual a 1 vezes 1.000, aí depois você vai dividir o 1.000 por 60, que vai dar 16 horas e 40 minutos. Né? Isso daqui é a nossa resposta. Vai demorar 16 horas e 40 minutos para acabar o soro de 500 ml correndo de 10 gotas por minuto. Então, primeiro a gente descobre a quantidade de gotas que tem no soro todinho de 500 ml. Depois nós vamos descobrir a quantidade de minutos, né, de acordo com o que a prescrição nos deu, 10 gotas por minuto. Então, a gente vai descobrir quantos minutos, né, vai ser preciso para essas 10 mil gotas correr. Aí, quando a gente descobrir o minuto, a gente vai transformar o minutos em hora. Pronto, 16 horas é igual 16 horas e 40 minutos é o que a gente quer, né? Pode continuar, gente. Ainda sobre o cálculo de gotejamento, agora a gente vai ver aqui a questão do exemplo usando a fórmula. A gente usou aqui a regra de 3, agora a gente vai usar a fórmula. Ó, as fórmulas são essas duas, né, que eu já falei para vocês. O número de gotas por minuto é igual ao volume dividido pelo tempo vezes 3, e o número de microgotas por minuto é igual ao volume dividido pelo tempo, onde o V é o volume em ml e o T é o tempo em horas. Tá? Essas são as fórmulas. Então, outro exemplo aqui, certo? Ainda continuando o cálculo de gotejamento, só que agora, em vez de ser regra de 3, a gente vai usar a fórmula. Então, quantas gotas deverão correr em 1 minuto para administrar 1.000 ml de solução glicosada a 5% de 6 horas? Certo? Quantas gotas deverão correr em 1 minuto? Então, é o que eu quero achar, tá aqui, ó, número de gotas por minuto. Quantas gotas deverão correr em 1 minuto? Então, eu quero encontrar o número de gotas por minuto, né? Que vai ser administrada para administrar 1.000 ml de solução glicosada. Então, vamos usar aqui a fórmula, certo? Eu estou falando aqui da fórmula de gotas por minuto, macrogotas. A fórmula vai ser essa, o volume dividido pelo tempo vezes 3. Então, qual é o volume que eu tenho aqui na questão? 1.000 ml. Então, 1.000 ml dividido pelo tempo, qual é o tempo?
6 horas. De 6 horas. Então, 6 vezes 3, que esse 3 aqui já é da questão, certo? Esse 3 aqui já é da questão, já é da fórmula, quer dizer. Então, número de gotas por minuto vai ser igual o volume, 1000 ml, dividido pelo tempo, 6 horas, vezes 3. Então, 1000 dividido 6 vezes 3 dá igual a 18. Então, 1000 dividido por 18 dá igual a 55,5. Aí eu arredondo esse número para 56. Então, esse vai ser meu resultado. 56 gotas por minuto. Né? Vocês lembram da regra do arredondamento? Se depois da vírgula for um número de 5 ou maior que 5, então eu vou aumentar mais uma unidade. Que em vez de ser 55, fica 56. Agora, se for 55,2, se fosse assim, 55,2, aí só ficava 55. Mas como é 55,5, aí arredondo para 56 gotas. Então, quantas gotas deverão correr em um minuto para administrar 1000 ml de solução glicosada? 55 gotas por minuto. Então, assim, eu acho que usar a fórmula é melhor do que fazer a regra de 3 nessa parte aqui do cálculo de gotejamento. É mais rápido e mais prático. Agora, você só tem que decorar a fórmula. Número de gotas por minuto, eu pego o volume, né, 1000 ml, divido pelo tempo, que é 6, e multiplico por 3. 1000, né, vezes 1000 dividido por 6 vezes 3, 6 vezes 3 dá igual a 18, então 1000 dividido por 18 equivale a 50 gotas por minuto. Essa é a minha resposta. Dessa forma aí é mais rápido e Pois fácil. é, eu acho que pela fórmula do cálculo de gotejamento, eu acho mais rápido do que fazer a regra de 3. Mas é bom vocês sempre, já que tem as duas formas, é bom vocês aprenderem as duas formas. Tá? Que o outro exemplo, certo? Aqui já é sobre microgotas. Esse daqui foi gotas por minuto, a macrogotas, né? A forma da macrogotas, volume dividido pelo tempo vezes 3. Agora a gente vai ver aqui da microgotas. Beber água aqui de novo, gente. Quantas microgotas deverão correr em um minuto para administrar 300 ml de solução fisiológica 0,9% em 4 horas? Então, vamos lá descobrir a nossa resposta. A fórmula, número de gotas por minuto, número de microgotas por minuto. Vocês lembram que eu falei que a fórmula de número de microgotas é simplesmente volume dividido pelo tempo. Então, qual é o volume que a questão me dá? 300 ml. E qual é o tempo? 4 horas. Então, eu divido 300 por 4. 300 dividido por 4 dá até 75 microgotas por minuto. Essa é a fórmula de microgotas. Certo? Então, quantas microgotas deverão correr em um minuto para administrar 300 ml? É 65 microgotas por minuto. Tá? Básico, simples e rápido. Certo, gente? A fórmula. Continuando. Mas o que fazer quando o tempo prescrito pelo médico vem em minutos? Certo? Porque vocês lembram que eu falei que existe a fórmula que é com horas e a com minutos. Então, essa fórmula aí é quando o tempo for minutos. Essa daqui, o tempo é em horas. Estão vendo? Tem a fórmula do tempo em horas. Certo? Gotas por minutos em hora. Agora, aqui a fórmula quando o tempo vem em minutos. Então, mas o que fazer quando o tempo prescrito pelo médico vem em minutos? Aí tem a nova fórmula. Número de gotas por minutos dá igual o volume vezes 20 dividido por o tempo em minutos. Então, vamos aqui ao exemplo. Devemos administrar 100 ml de bicarbonato de sódio a 10% em 30 minutos. 100 ml de bicarbonato de sódio a 10% em 30 minutos. Quantas gotas deverão correr por minutos? Então, vamos lá. Eu quero descobrir o número de gotas por minuto. Então, número de gotas por minutos dá igual. Que o primeiro que vem na minha fórmula é o volume. Tá aqui, ó. Primeiro é o volume. Então, qual é o volume que eu tenho? 100 ml. Certo? 100 ml vezes 20, que esses 20 aqui, gente, já é da fórmula, é fixo, é da fórmula. Então, volume vezes 20, 100 vezes 20, dividido pelo tempo, em minutos. Qual é o tempo que a questão me dá? 30 minutos. 30 minutos.
Então, 10 vezes 20 dividido por 30. 10 vezes 20, 2.000. 2.000 dividido por 30 dá igual a 66,6. Aí eu arredondo e fica 67 gotas por minuto. Pronto. Achei a minha resposta. Devemos administrar 67 gotas por minuto, né? Para ser 100 ml de bicarbonato de sódio a 30 minutos. A resposta é 67 gotas por minuto. Como é mais? Isso no cálculo de cotejamento, né? Da forma. Agora a gente vai usar aqui um pouco sobre o cálculo de insulina, tá? Outra questão de cálculo que exige redobrada atenção para sua administração é a insulina, certo? Pois pode haver incompatibilidade entre a concentração do frasco e a seringa disponível, certo? Porque a gente sabe que existe a seringa própria para a insulina, mas aí se faltar a seringa própria, e aí vai ficar sem dar insulina? Não, existe um cálculo que a gente vai ver aqui, né, como é que faz essa transformação, tá? Quando houver compatibilidade, certo? Quando houver compatibilidade, não há necessidade de efetuar cálculos, né? Ou seja, quando a concentração do frasco for compatível com a seringa, tudo bem. Não há necessidade de efetuar cálculos, bastando apenas aspirar na seringa a quantidade de unidade prescrita pelo médico. Então, essa é a fórmula, certo, do cálculo de insulina. Já que a gente vai ver um exemplo, né? A fórmula é essa: insulina, certo? A quantidade que foi prescrita de insulina dividido pela seringa, pela unidade que eu tenho de seringa, a dose prescrita, né? Dividido pelo X, que é a que eu quero descobrir. Então, insulina dividido pela seringa igual a dose prescrita está para o X. Vamos aqui um exemplo para entender melhor. Ó, temos insulina de 80 UI, né? Nós temos a insulina de 80. E a seringa de 40, em 1 ml. E a dose prescrita foi de 20 UI. Então, quanto deve aspirar? Né? Então, a gente tem uma insulina de 80, e a seringa de 40, em 1 ml. 1 ml tem 40 UI na seringa. E aí, o médico, o doutor, prescreveu 20 UI. Então, quanto é que você tem que aspirar, né? Quanto você tem que aspirar dessa seringa? Aí você vai fazer o cálculo. Você vai usar essa regra aí. A insulina sobre a seringa. Qual é a insulina? A insulina é o quê? De 80. Então, 80 dividido por 40, que é o que tem aqui na seringa. A seringa é de 40. Então, temos insulina de 80 dividido pelo 40, que é a quantidade da seringa. Aí, qual foi a dose prescrita? A dose prescrita foi de 20. Tá aqui, ó. 20. Aí, o que eu quero achar? Eu quero achar o que eu vou aspirar na seringa, o que eu vou tirar, né? Quanto deve aspirar, quanto deve tirar da seringa, né? Então, 20, que é a dose prescrita, sobre X. Aí, eu vou fazer a regra, a multiplicação. 80 vezes X, certo? Igual a 20 vezes 40, que 20 vezes 40 dá 800. Aí eu vou dividir. X está para 800 dividido por 80, que vai dar 10 UI. Então, eu devo aspirar 10 nessa seringa aqui de 40. 10 UI. Entendeu? Então, esse daqui é só seguir a fórmula também, tá? Deu para entender, gente, essa daí? Posso passar para outro exemplo da insulina? Pode. Então, aqui a gente vai ver um exemplo de cálculo de insulina e também de heparina, que a heparina é um anticoagulante, né? Então, foram prescritos 50 UI de insulina em pH, por via subcutânea. E não temos a seringa própria, nós só temos seringa de 3 ml, certo? Aqui já é outro exemplo diferente. A gente não tem a seringa própria da insulina, só tem aquela seringa normal de 3 ml. Como é que a gente vai fazer? Como é que tem que proceder? Certo? Primeiro, você tem que saber que 1 ml equivale a 100 UI. Você já tem que fixar isso na sua cabeça. 1 ml representa 50 UI. 1 ml representa 100 UI, desculpa.
Então, se 100 UI equivale a 1 ml, né? 50 UI equivale a quanto? Que é o que eu quero saber, ó. Foram prescritos 50 UI. Só que a seringa que eu tenho é de 3 ml. Quantos ml eu vou ter que tirar para dar 50 UI? Aí vamos fazer a regra de 3. Se 100 UI equivale a 1 ml, 50 UI equivale a quantos? Então, vamos multiplicar 100 vezes x, igual a 50 vezes 1, que é 50. Eu vou dividir, x é igual a 50 dividido por 100. 50 dividido por 100 dá igual a 0,5 ml. Então, é isso daqui, esse valor aqui, 0,5 ml, da seringa de 3 ml, que eu vou tirar, que esse 0,5 vai ser igual a 50 UI, tá? Então, se o médico prescreveu 50 UI de insulina em pH por via subcutânea, e a gente só tem a seringa de 3 ml, então dessa seringa de 3 ml eu só vou puxar 0,5 ml, que esse 0,5 ml representa os 50 UI que o médico prescreveu. Entendeu, gente? Posso passar para dar heparina? Esse daí eu faço para entender, né, gente? É mais tranquilo. Essa sim, professora, melhor. O exemplo 2, né? Temos que administrar 2.500 UI. UI, gente, é unidade internacional, viu? UI significa unidade internacional, é uma medida. Assim como mg significa miligrama, G significa grama, UI significa unidade internacional. Então, temos que administrar 2.500 UI de heparina subcutânea de 12 em 12 horas, né? Isso daqui foi a prescrição. O médico prescreveu 2.500 UI subcutâneo de 12 em 12 horas. Como é que você tem que fazer? Só que a gente tem um frasco de 5.000 UI. Você vai dar o frasco todo? Não, Deus me livre. Né? Não pode. Então, ele quer 2.500, mas o frasco de heparina é 5.000. Temos frasco de 5.000 UI em 1 ml, certo? Em 1 ml, temos 5.000 UI. Então, como é que a gente tem que fazer? Então, vamos lá. Vamos pegar a informação que nós temos, né? Eu sei que 5.000 UI está para 1 ml, que é o que está dizendo, ó. E, gente, depois eu vou aprender como é que mexe nessa lousa digital, viu? Vou aprender, porque é melhor mesmo, que a colega falou aí. Vou aprender a mexer nesse programa. Então, temos frasco de 5.000 UI em 1 ml. Então, 5.000 UI equivale a 1 ml. O que é que a prescrição quer? A prescrição quer 2.500 UI. Aqui, ó. Temos que adicionar 2.500 UI. Então, 2.500 UI está para quanto? Então, vamos fazer regra de 3. Certo? 5.000 UI vezes 5. Ó, 5.000 UI vezes x, desculpa. 5.000 UI vezes x, 5.000x. 2.500 vezes 1, 2.500. Então, vamos dividir. X está para 2.500 dividido por 5, que vai dar também 0,5 ml. 2.500 dividido por 5, 0,5 ml. Então, isso daqui é que você vai tirar da seringa. Esse daqui, 0,5, que vai equivaler a 2.500 UI. Tá? 0,5 ml de heparina subcutânea. Faço também, posso continuar? Agora vamos ver um exemplo aqui de antibióticos. Vou beber água de novo, porque a minha garganta está assim. Muitos antibióticos ainda são padronizados em unidades internacionais, que é o UI, né, que eu falei para vocês, contendo pó liofilizado, solutos, e deverão ser diluídos, né? O pó é a parte sólida, que eu falei para vocês, é o soluto, e eles deverão ser diluídos, né? Porque tem muitos antibióticos, frasco ampola, que eles vêm em pó, né? Aí eles precisam ser diluídos. Os medicamentos mais comuns que se apresentam em frasco ampola têm as seguintes concentrações. Aqui são os exemplos, né? A penicilina G potássica, que ela pode ser de 5 milhões UI, 10 milhões UI. A benzepenicilina benzatina, a procaína, são apenas exemplos que eu trouxe para vocês, certo? Então, o soluto da penicilina G, certo? O soluto da penicilina G potássica, 5.000, equivale a 2 ml de solução após diluição, certo? E o de 10.000 equivale a 4 ml de solução, ou seja, na penicilina G, no pó da penicilina G, já vem a solução de 2 ml para diluir, vem junto.
vem a penicilina, mais um frascozinho de 2 ml que dilui ele. Isso a penicilina de 5.000. A de 5.000 vem 2 ml da solução para diluir. E já a de 10.000 vem 4 ml. Vocês guardam essa informação aqui, mais na frente vocês vão precisar. A penicilina de 5.000 vem a ampolazinha de 2 ml para diluir ela. E a de 10.000 vem a de 4 ml, né? Para diluir também, um pozinho. 2.000 UI. 2 milhões, mas eu vou falar aqui 2.000, gente, para não ficar falando milhões. Certo? Eu vou falar 2.000, mas é 2 milhões. Então, temos que administrar 2.000 UI de penicilina de citralina EV de 4 em 4 horas. Certo? O médico prescreveu 2.000 UI de 4 em 4 horas. Nós temos na clínica, né, nós temos na unidade de saúde, no hospital, somente frascos de 5.000. O médico quer 2.000 e os frascos são de 5.000. Então, quantos ml nós devemos administrar? Certo? Lembrando que na diluição da penicilina, sempre que injetarmos o solvente, teremos o volume de 2 ml a mais, tá? Porque, como eu falei, é o pozinho. Se é o pó, tem que acrescentar 1 ml para dissolver, tá bom? Então, na diluição da penicilina, a gente vai pegar o frasco em pó, dilui com diluente 2 ml, tá? Diluir. Então, na diluição da penicilina, sempre que injetarmos a solvente, teremos o volume de 2 ml a mais. Então, a gente vai pegar esses 5.000 UI, que é o que a gente tem disponível, né? Está para quanto? Esse AD aqui, gente, é de água destilada. Porque, além de você diluir o frasco em 2 ml do solvente dele próprio, você tem que acrescentar 8 ml de água destilada, certo? Para ficar mais diluída ainda. Então, o frasco que eu tenho é 5.000 UI, que equivale a 10 ml. Que 10 ml é esse? É da diluição, do 8 ml de água destilada, mais o 2 ml do pó, do solvente, que já vem junto com ele para diluir. Aí fica 10. Entendeu? Então, professor, e esse EV de 4 em 4 horas? Porque no exemplo tem lá penicilina cristalina, EV. EV é a via de administração, que é endovenosa, viu? Que é na veia. Viu? Pronto. Penicilina, EV, endovenose de 4 em 4 horas. Então, ele quer 2.000 e a gente só tem disponível 5.000. Então, a gente vai transformar para saber quantos ml a gente vai dar para chegar até 2.000. Então, primeiro, vou botar aqui a informação que eu tenho. Eu tenho um frasco de 5.000. E aí, eu peguei esse frasco e eu diluí ele. Eu diluí ele em 8 ml de água destilada, mais 2 ml de solvente, que já vem junto com o antibiótico, né? Para diluir ele. Aí, esses dois juntos dá 10 ml. Então, fica assim, 5.000, o I está para 10 ml. Só que eu quero descobrir de 2.000 I. Então, 2.000 I é quantos ml? Vou fazer regra de 3. 5.000, multiplico por X, 5.000x. Aí, vou multiplicar o 2.000 vezes esses 10. Oi. Professora, toda vez que vier, a gente tem que ficar atento também, toda vez que vier na prescrição, esse EV significa que é aplicado na veia, né? Isso, tem que olhar a via de administração. Tem que olhar, certo? Porque tem EV, que é endovenosa, aí subcutânea, SB, via oral, VO, viu? Então, continuando, 5.000 está para 10 e o 2.000 é o que eu quero descobrir quantos ml eu vou dar. Então, 5.000 vezes X, né? 5.000x, e esses 2.000 eu multiplico por 10, que é o 10 ml que eu dissolvi o pó. Então, 2.000 vezes 10 dá 20.000, 20 milhões. Aí, X está para quanto? Aí, eu vou dividir 20.000 dividido por 5, que vai dar 4 ml. Então, 4 ml, né, é o que eu vou administrar para equivaler à prescrição, 2.000 I. Então, descobrir a quantidade de ml do antibiótico que vai ser administrado no paciente. Deu para entender, gente? A questão aqui que acrescentou diferente foi só a questão da diluição, porque o medicamento aqui, ele já não veio preparado, tem que diluir ele. Os outros exemplos que a gente estava vendo da ampola do soro já preparada. Aqui é o medicamento em pó, aí eu tenho que acrescentar a diluição dele. Só isso que mudou, diferente, entendeu? Que esses 10 ml aqui foi da diluição, 8 ml de água destilada, mais 8 ml do solvente que já vem do antibiótico. Aí fica 10 ml. Posso continuar?
No caso desses 10 ml, já feito todo o processo, né? Isso, Já sendo misturado. isso, já foi feita a diluição. Vem um antibióticozinho, gente, um frasco, eu pôr em pó. Se fosse na prática aqui, aí eu ia levar para vocês verem na prática, né? Fazer lá na hora para vocês verem a diluição. Mas quando vocês estiverem no estágio, aí vocês vão aprender, tá? Então, assim, é o frascozinho em pó que vem. Aí, junto dele, na caixa, vem uma polazinha já para diluir, de 2 ml. Aí, eu diluo, pego esse 2 ml, coloco no frasco e diluo. Depois que eu fazer essa diluição, eu pego mais 8 ml de água destilada e coloco dentro para diluir mais ainda. Entendeu? Porque fica 2 ml, fica muito pouco. Já fiz esse processo aí, professora. Quando eu vou vacinar meus cachorros, eu compro a injeção e ela vem assim, é duas. Aí eu quebro. Pronto. Aí, um exemplo, na prática, do cachorro É, Ah, do aquelas cachorro. três, aquelas três que a gente dá quando o cachorro é novinho, para Eu evitar. sei. Uhum. Aí é assim. Eu mesmo aplico, faço o processo. Vou continuando aqui, gente. Cálculos para administração, certo? Outros exemplos do dia a dia da prática sobre a administração de medicamentos injetáveis, né? Então, foram prescritos 500 miligramas via oral de Keflex. Keflex é outro antibiótico. Então, foram prescritos 500 miligramas via oral de Keflex, suspensão, de 6 em 6 horas, certo? Quantos ml nós devemos administrar? O primeiro passo é olhar o frasco, né? O primeiro passo é olhar o frasco e verificar a quantidade do soluto por ml, que nesse caso está descrito 250 mg por 5 ml, está no frasco. Bom, o primeiro passo é olhar o frasco e verificar a quantidade do soluto por ml. O soluto é o pó e o ml é o líquido. Nesse caso está assim no frasco, 250 mg por 5 ml. Então, significando que cada 5 ml, eu tenho 250 miligramas de soluto, certo? Então, agora é só montar a nossa regra de 3. Se no frasco do Keflex diz que é 250 miligramas por 5 ml, essa é a informação que eu tenho. Então, vamos lá. A primeira linha é a informação. 250 miligramas está para 5 miligramas. Está para 5 ml, desculpa. Só que o médico prescreveu quanto? Prescreveu 500 miligramas. Então, eu vou descobrir quantos ml eu vou precisar. Aí, vamos multiplicar. 250 vezes x, igual a 500 vezes 5. 500 vezes 5 dá igual a 2.500. Então, x está para quanto? Vamos dividir. 2.500 dividido por 250, que dá igual a 10 ml. Então, esse é a quantidade que vai equivaler a 500 miligramas prescrito. Então, 10 ml vai ser administrado da medicação para chegar a 500 miligramas, entendeu? Se o frasco ampola é 250 miligramas por 5 ml, eu vou precisar de 10 ml, que vai equivaler a 500 miligramas. Então, Professora, esse VO é via oral, é? Aqui já é via oral, viu, gente? Via oral. Tá? Um exemplo de via oral, antibiótico. Exemplo 2. Devemos administrar 250 miligramas de Novamin intramuscular. Deixa eu ver que substância é essa, Novamin. Não estou lembrada. Novamin. Só um instante. Novamin. Novamin, sim. Vancomicina, é outro antibiótico. Novamin, que aqui é o nome comercial. A vancomicina é a substância. Então, devemos administrar 200 miligramas de Novamin intramuscular, que já é outra via, ó, intramuscular, de 12 em 12 horas. Temos na clínica, temos na unidade de saúde, ampolas de 2 ml com 500 miligramas. Daqui é o que nós temos. 2 ml com 500 miligramas. O médico prescreveu 250 miligramas. Então, quantos ml eu vou administrar? Se eu tenho 500, né? E o médico é 250, então vamos fazer regra de 3 também. Primeira linha, colocar a informação que tem disponível. 500 miligramas equivale a 2 ml. Tá aqui, ó, a informação. A ampola de 2 ml equivale a 15 miligramas. Então, 500 miligramas equivale a 2 ml. Só que eu quero 250 miligramas. Então, quantos ml eu tenho que administrar para dar 250 miligramas? Então, vamos fazer regra de 3. 500 vezes x
igual a 250 vezes 2, certo? 250 vezes 2 dá igual a 500. Eu vou dividir 500 dividido por 15, 500 dividido por 500, 1 ml. Eu devo administrar 1 ml, que equivale a 250 miligramas, certo? Então, se eu tenho uma ampulha de 2 ml com 15 miligramas, eu só tenho que tirar 1 ml dela, que vai dar 250 miligramas. Certo, gente? Isso é simples, é o básico do cálculo para administração, tá? Regra de 3. Outro exemplo. Está quase terminando, gente. A gente está vendo aqui os últimos exemplos da nossa aula. Devemos administrar 200 miligramas de cefalin, que é outro antibiótico, cefalin EV, de 6 em 6 horas. E nós temos disponível na clínica um frasco ampulha de 1 grama, certo? O médico, ele prescreveu 200 miligramas. Oi? Oi? Mas vai ser bem complicado. Alguém deixou o microfone ligado. Mas, pra mim, Continuando aqui. Temos na clínica disponível o frasco ampulha de 1 grama. Então, primeiro passo. Vou diluir o medicamento, né? Pois aqui é outro exemplo que coloca em soluto e tem que diluir. Então, o primeiro passo é diluir o medicamento, pois há somente soluto, né? Então, nesse caso, nós vamos utilizar 10 ml de água destilada, água destilada. Então, eu tenho um frasco ampulha de 1 grama que eu vou diluir em 10 ml. Então, a quantidade de soluto é de 1 grama, né? 1 grama é igual a 1000 miligramas. Eu tenho que transformar 1 grama em 1000 miligramas. Porque o que o médico prescreveu foi de 200 miligramas. Então, esse 1 grama que eu tenho disponível, eu vou transformar em 1000 miligramas. Então, vamos fazer agora a regra de 3. Então, lembra que foi diluído. Primeiro foi feita a diluição. Então, o frasco de 1000 miligramas foi diluído em 10 ml. Então, 1000 miligramas está para 10 ml. Só que eu quero 200 miligramas. Então, quantos ml eu tenho que tirar? Regra de 3. 1000 por 10, 200 miligramas por x. Então, 1000 vezes x, 1000x. 200 vezes 10, 2000. Eu vou dividir. 2000 dividido por 1000, que vai dar 2 ml. Certo? Então, vai ser 2 ml da solução. Para dar 200 miligramas. Entenderam, gente? Posso passar para outro exemplo? Esse exemplo aqui foi feito porque acrescentou a diluição de 10 ml de água destilada. Então, o frasco ampulha de 1 grama eu transformei, o frasco ampulha de 1 grama que eu tenho disponível, eu transformei de 1 grama para 1000 miligramas, e depois diluí ele em 10 ml de água destilada. A gente faz a regra de 3 e descobre a quantidade que o médico quer. Alguém esqueceu de ligar o microfone. Vamos para o exemplo 4. Foram prescritos 120 miligramas de Targocid uma vez ao dia, EV, endovenosa. E nós temos disponível na clínica frasco ampulha de 200 miligramas. Então, quantos ml devemos administrar? Né? Então, precisamos diluir o medicamento e, nesse caso, utilizaremos 5 ml de água destilada. Nesse caso aqui, só foi colocar 5 ml de água destilada, né? Então, aqui também vai depender da prescrição. Se o médico pedir para diluir em 10 ml, bota em 10. Se for em 5, bota em 5. Nesse caso aqui é 5 ml. Então, eu vou pegar o frasco que eu tenho disponível, que é 200 miligramas, e eu diluir ele em 5 ml de água destilada. Então, 200 miligramas está para 5 ml. Só que o médico prescreveu 120. Então, eu tenho que saber quantos ml equivale a 120. Então, 200 está para 5, que é a informação que eu tenho, e 120 está para quanto? Então, vamos fazer a regra de 3. 200 vezes x, 200x, e 120 vezes 5 dá igual a 600. Então, eu vou dividir. X é igual a 600 dividido por 200, que dá igual a 3 ml. Então, devemos administrar 3 ml, né, do medicamento prescrito, que vai equivaler a 120 gramas. 3 ml vai equivaler a 120 gramas, né? Cálculos de diferentes porcentagens. Temos na clínica ampola de glicose a 50%. Mais uma vez aqui envolvendo cálculo de porcentagem, certo? Temos na clínica ampola de glicose a 50% com 20 ml. 50% com 20 ml. Quantas gramas de glicose temos nesta ampola? Isso daqui eu já dei um exemplo
antes, nos slides anteriores. Eu estou reforçando, certo, gente? Só reforçando. Então, ele quer saber quantas gramas de glicose tem nessa ampola aí, de 20 ml. Então, vamos fazer a regra de 3. 50% representa o quê? Que eu já falei nos slides anteriores. 50% significa dizer que eu tenho 50 gramas em 100 ml. 50%, 50 gramas em 100 ml. Esse por cento, sempre vai representar os 100 ml, certo, gente? Então, se eu tenho 50 gramas em 100 ml, na ampola toda, que é 20 ml, eu tenho quantas gramas? Tá entendendo? Porque ele quer saber quantas gramas de nós temos nessa ampola de 20 ml. Então, 50 está para 100. Quantas gramas eu tenho em 20 ml? Aí vamos fazer regra de 3. 100 vezes x, 100x, 50 vezes 20, 1.000. Aí vamos dividir. X é igual a 1.000 dividido por 100. 1.000 dividido por 100 dá igual a 10. Então, são 10 gramas. Nessa ampola de 20 ml, eu tenho 10 gramas de glicose, tá? Outro exemplo. Acho que, se eu não me engano, esse é o último exemplo. Temos disponível ampola de vitamina C a 10%, certo? Vitamina C a 10% com 5 ml, tá? 10% com 5 ml. Quantas miligramas de vitamina C eu tenho nessa ampola? Quantos miligramas? Então, vamos lá. Vamos transformar 10%. 10% equivale o quê que eu falei? A porcentagem significa que 10 gramas está para 100 ml. 10%, 10 gramas em 100 ml. Só que eu quero saber na ampola toda, que é 5 ml, tá? Então, 10 gramas equivale a 100 ml. Quantas gramas equivale a 5 ml? Que é a quantidade da ampola que eu tenho, ó. 10% por 5 ml. Então, vamos fazer a regra de 3. 10 vezes x, desculpa, 100 vezes x, 100x, 10 vezes 5, 50. Aí eu vou dividir. X é igual a 50 dividido por 100. 50 dividido por 100, 0,5 gramas, tá? Aqui tá em gramas, né? Agora, o que foi que ele pediu? Ele pediu miligrama. Quantos miligramas? Você vê que aqui ele pediu em grama, né? Quantas gramas de glicose? Aqui ele já está pedindo em miligramas. Quantos miligramas de vitamina C eu tenho? Então, tem que transformar, certo? Tem que transformar grama em miligramas. Então, eu descobri a quantidade de gramas, mas queremos saber miligramas. Então, é fácil, é só transformar. Então, eu sei, você tem que saber, certo? Tem que fixar na mente que 1 grama equivale a 1.000 miligramas. Já é o básico, né? Toda 1 grama representa 1.000 miligramas. Então, se 1 grama equivale a 1.000 miligramas, 0,5 grama equivale a quantos miligramas, né? Porque é o que eu quero saber, ó. Vou transformar essa grama em miligrama. Então, se 1 grama equivale a 1.000 miligramas, 0,5 grama equivale a quanto? Aí, regra de 3. 1 vezes x, certo? 1 vezes x, 1.000 vezes 0,5 dá 500, certo? 1.000 vezes 0,5 dá 500. Então, x dá igual a 500 dividido por 1, que dá igual a 500 miligramas. Então, 0,5 grama, transformando em miligrama, dá 500 miligramas. Então, quantos miligramas de vitamina C temos na ampola? 500 miligramas de vitamina C. Entenderam, gente? Aqui foi só um exemplo que eu trouxe para vocês, para como é que transforma grama em miligrama, tá bom? Gente, é isso. Essa era a aula de hoje. Isso Professora. Oi. Antes do fim, você pode passar assim, tipo um cálculo vamos supor, o Anitta, porque o Anitta vem em questão do peso, né? Pronto, no Anitta, assim, porque quando você vai comprar a caixa do Anitta, né? Não sei se você percebe que atrás tem a figurazinha da seringa, aí tem um lado que é o ml e tem um lado que é o peso. Você já percebeu isso? Que na embalagem tem? Sim, tem. Aí faça um exemplo assim, tipo, pega por exemplo, 23 quilos. Como é que a gente faz a multiplicação? Não, é porque assim, lá nessa seringa da Anitta, ela já dá pra gente o que é para pegar. Porque a cada
tem a coluna do peso, tem a coluna do ml. É porque eu não tenho aqui nos slides. Que não tá... Ficava bom assim para a gente saber se não ser só a questão do injetável. Pois é. Porque assim, ó, mas esse daí é fácil. Esse daí nem precisa você fazer cálculo, porque a própria embalagem já dá para você. É só você pegar lá, para você ver. Por exemplo, apenas um exemplo aqui, que eu não sei decorar. Não, eu sei, eu queria assim, um que seja parecido. Tipo, eu dei, por isso que eu me lembrei dele, né? Que já vem ali a questão do peso. Vocês estão lembrados que na embalagem tem dizendo? A parte do quilo e a parte do ml. Não, eu sei. Eu tem todas as medicações do tipo ele, né? Que a gente tem que fazer a transformação. Eu dei ele como exemplo assim, mas ele já tem realmente o peso, a quantidade que você pega de acordo com o peso. Isso. Mas é outra medicação. Tá aparecendo agora? Você vai mandar aquele PDF que o Raimundo pediu com todos os medicamentos? Sim, dos similares. Vou mandar, viu? Eu não esqueci, não. Tá anotado aqui, porque eu não mandei ainda, mas vou mandar. Ó, esse daqui para vocês é o exercício de 11 questões, tá? Que vocês vão entregar até sexta-feira. Todas as questões aqui são do mesmo jeito que a gente explicou na aula, os exemplos, tá? Aí aqui tem as dúvidas da aula passada que eu trouxe para vocês, certo? Sobre a medicação da ocitocina, que é para induzir o parto, que uma aluna perguntou, tá? Os exemplos de medicação via intratecal, os exemplos de medicação via vaginal, eu falei um pouco sobre alguns deles, depois eu vou mandar no grupo, aí vocês leem, certo? Apenas a nível de curiosidade e para tirar a dúvida de vocês. E sobre a questão do atrovente do Berotec, que me perguntaram na aula passada, ele realmente ele é via pulmonar, ele vai para os pulmões, viu, gente? Certo? Aí aqui tem a explicação, depois vocês dão uma olhadinha, tá certo? Eu vou enviar para vocês hoje, agora de manhã. Lá da questão da classificação dos medicamentos. Tinha genérico, similar e qual é o outro? De referência, né? Aí o meu especial, você lembra? Que eu baixei o aplicativo e sempre dava, eu atualizei o aplicativo, mas sempre dava como outros, né? Você ia explicar o que era esse outro. Pronto, foi você que me perguntou no privado, né? Foi. Pronto. Eu mandei um e-mail para lá, para o aplicativo, mas eles não me responderam ainda. Aí eu fui colocar aqui, eu coloquei aqui outros. Aí eu percebi que as medicações que aparecem como outros, a maioria das medicações que eu percebi aqui, eles são ou vitamina ou sais minerais. Eu creio que esses outros sejam isso, porque o que você colocou como exemplo foi o cloreto de sódio, né? Foi isso. O sódio é como se fosse um sal. Aí você vê que a maioria é sal, carbonato de cálcio, cloreto de potássio, todos como outros, ó. Aí tem alguns medicamentos que é fitoterápico, ó, mas vitamina C, calcitrol. Então, eu percebi que quando eu coloquei aqui como outros, os medicamentos que aparecem, ou eles são vitamina ou sais minerais. Então, eu creio que seja essa classificação, que saiu como assim, como outros. Mas não tem problema não, você pode colocar como outros, que eu vou entender, viu? Pronto, eu coloquei, viu, como outros. Você falou que ia entender. Pois tá certo. Pois, gente, por hoje, é só isso que eu queria falar. Vocês colocaram o nome de vocês na frequência, nome, a cidade. Todo mundo colocou, né? Vou colocar o meu agora. Pronto.